Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre esse incrível alicate multifunção da Knipex. Esse é um alicate que é sonho de muita gente, eletricista ou não, é um alicate multifunção muito desejado no mercado. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, vou falar um pouquinho sobre a história da Knipex, mas antes eu queria pedir, se você é novo, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um like no vídeo, porque isso ajuda muito a gente para produzir mais conteúdo para vocês. Eu fiz um unboxing desse alicate e eu vou deixar linkado aí para vocês darem uma olhada. Vamos para a história da Knipex. Bom, a Knipex é uma empresa alemã muito famosa, talvez uma das mais famosas de todas as empresas de alicate. É uma empresa com mais de 135 anos de tradição em alicate para profissionais. Ela foi fundada em 1882 por um homem chamado Carl Gustav Pusch. Ele criou uma forja na região de Wuppertal. Wuppertal é uma cidade próxima de Solingen, então aquela é uma região muito famosa por fazer alicate. Várias outras empresas são de Solingen, NWS e outras, a própria Virra também. E ele fazia uma produção em torno de 60 alicates por dia e tinha 7 empregados. Uma produção ainda pequena de alicates que eram alicates para carpinteiro, para ferreiro, enfim, alicates tipo pinça, tá? Hoje, a Knipex é uma empresa mundial, uma empresa que tem mais de 1.300 empregados e fabrica 45 mil alicates por dia. É uma empresa, sem dúvida, referência em cima desse termo de itens de alicate. Na verdade, ela é mais do que de alicates, ela produz mais de 1.000 tipos de itens que são desde para agarrar, cortar, decapar, e isso também veio ao longo do tempo com aquisições de outras empresas. Tudo da Knipex é produzido na Alemanha. Não só toda a forja, aço, cabo, tudo é produzido na Alemanha, em Wuppertal. É uma empresa familiar que veio ao longo dos anos em sucessões. A Knipex ela é formada, como eu falei, por um grupo, então ao longo dos anos ela incluiu empresas como a Rheinstein, a Orbis Bill, a Orbis e a LMIS. A Orbis eu já mostrei para vocês, já comentei com vocês, um alicate bomba d'água, que eu fiz até um review com algumas comparações com o Facom. Daí agora vocês sabem bem a história de onde vem os Orbis. Ela está presente em mais de 20 países com seus empregados, ou seja, tem sedes em mais de 20 países e mais de 100 países com distribuidores. Aqui no Brasil, algumas das empresas, não tenho ligação com nenhuma delas, tá? Mas algumas das empresas que são distribuidoras da Knipex é a Getrotec, a Loja Elétrica, Supriex, Loja Knipex, enfim, essas são as principais que são distribuidoras da marca Knipex. É uma empresa que eu me fascinei, sempre gostei muito de inovação e é uma empresa muito inovadora. Basta ver esse alicate, que é uma das invenções hoje dessa empresa, além de várias outras inovações que ela faz. Ela tem no lema dela querer estar sempre um passo à frente. Então os alicates são tratados termicamente, testados a exaustão e promete 100% da sua funcionalidade e confiabilidade das ferramentas que ela entrega. Um outro lema que ela sempre leva com os empregados é: bom não é bom o suficiente. Então ela está sempre buscando ser cada vez melhor. É uma empresa sustentável que já ganhou vários e vários prêmios de sustentabilidade. Agora vamos para os detalhes do alicate. Vamos dar uma olhada no acabamento do alicate. Olha esse cromado, olha como o alicate é bem acabado. Atenção a toda a qualidade da Knipex para o acabamento do alicate e construção do cabo. Esse é um alicate multifunção e ele tem um inventor. O inventor foi o Andreas Heinzon. Ele tem diversas patentes no nome dele. Eu vou botar algumas fotos que vocês vão poder ver de alguns dos itens que ele tem, que ele patenteou, que estão no nome dele. E na sequência foram, claro, passados para Knipex ou patentes onde ele fez parte. Então, alicate de corte de cabo de aço, onde ele melhorou algumas funções, ele ganhou inclusive um prêmio recente. O decapador com esse corte de tesoura. Além disso, ele criou também o Cut X, que é um alicate de corte diagonal especial. Um dia eu ainda quero poder tê-lo para poder fazer um review aqui. E aquele famoso corta-canos, que todo mundo tem visto os vídeos ultimamente, que corre a parte de baixo dele. Eu vou mostrar ele aí na foto, vocês já vão reconhecer para quem já está acompanhando as invenções da Knipex.
Então, a patente dele foi com o objetivo de explicar e garantir a produção desse alicate. A ideia dele foi juntar múltiplos alicates, decapador, função de bico, função pegadas universais e função de corte tesoura. Então, ele quis juntar isso tudo e mais um pouco num alicate único. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas funcionalidades. Então, com um alicate desse, a ideia é que você não precisasse carregar 4 alicates. Então, falando alguns detalhes importantes desse alicate. Esse alicate ele foi patenteado, ele foi inventado em 2011 pelo Andreas Heinzon e em 2012 a patente foi passada para a Knipex. A expiração da patente vai até 2032. E aí entra um ponto muito curioso. A gente sabe que tem, na verdade, esse modelo de alicate mais barato sendo vendido hoje na China. Então tem o alicate da Laowa, por exemplo, é um dos modelos que está sendo vendido hoje em dia com essas funcionalidades ou essa configuração. Eu não sei dizer exatamente se eles estão infringindo as patentes, mas eu vi dentro das patentes desse alicate que algumas tentativas de patentes na China foram proibidas exatamente porque já existia a patente desse alicate. Vamos agora para os detalhes. Primeiro, ele tem aqui uma função que é de movimento fechado. Aqui eu não estou fazendo força nenhuma, ele fica aqui aberto. E ele tem também a função 100% aberta, onde você vê que tem uma abertura muito grande da região de corte. Quando ele está fechado, ele fecha a região de corte e aí nada consegue entrar aqui. E isso é proposital para que você utilize ele com um modelo de mola para pegar e agarrar as coisas sem acabar cortando. Um outro ponto interessante do alicate é que essa trava, se vocês derem uma olhada, ela está apoiada aqui. Quanto mais força, na verdade, ela é feita de uma forma que quanto mais força você empregar, mais essa trava vai ficar para dentro. Essa é uma trava muito dura, já deve ter visto isso em outros alicates da própria NWS, aquele alicate curvo. Eles utilizam esse mesmo tipo de trava e ele tem essa trava um pouquinho mais estendida, que serve tanto para o canhoto quanto para o destro. Um outro ponto interessante desse alicate é aqui. Eu vou abrir e aí eu vou conseguir mostrar para vocês os mordentes. Então, a primeira parte, ela não tem mordentes. E isso é proposital para que você consiga pegar as coisas sem machucar ou com o objetivo de espalhar. Então, se eu tiver algum fio, o objetivo é pegar e não machucar o fio. Então, eu vou aqui decapar, já vamos trabalhar aqui na função dele de decapar. Assim, peguei um fio rígido, eu vou fechar. E você faz um giro e ele já está solto aqui. E aí aqui você consegue pegar sem machucar o fio ou o cabo. Aí vamos usar aqui a tesoura para vocês verem como é que ela corta. Corta muito fácil, muito fácil. Ele é um alicate de 200 milímetros, então o código dele é o 1396200. Ele pode cortar um diâmetro de até 15 milímetros. Ele não é feito para cortar aço, está escrito aqui. Existe um modelo dele sem a trava, que é um modelo 86, e isso faz com que ele não tenha essa mola. Então, se você deseja o mesmo alicate, mas não quer ele com mola, o modelo 86 é o que você tem que buscar. Se você quiser ainda um outro modelo que tem uma espécie de um ganchinho aqui no final para você botar o safety cord, ele é um modelo igual a esse com final T. E aí ele vai ter uma hastezinha aqui para você, metálica, para você prender o safety cord. Além disso, ele tem um modelo não isolado, que é o modelo 82. Então, o modelo 82, ele é um modelo que tem aquele cabo padrão da Knipex vermelho e azul. Então, ele é a mesma configuração de multifunção, porém também não é cromado. Ele é um preto fosco com o metal polido direto. Então vamos continuar aqui. E aí eu vou pegar um outro cabo para mostrar para vocês como ele corta também um cabo. Então olha a facilidade com que ele corta isso daqui, tá? Esse é um diâmetro não muito grande, mas já dá para ter uma noção do corte e como ele fica um corte limpo.
Além disso, claro, você pode fazer a decapagem, né? Então você gira ele aqui um pouquinho, enfim, daqui você afasta. Aqui eu acabei cortando demais, girei demais e machuquei esse fio. Mas você pode também decapar aqui nessa segunda parte. Então você tem uma primeira decapagem de 0,7 a 1,5 e outra de 2,5. Naquele fio rígido eu peguei 2,5, aqui a gente vai pegar esse daqui. Então aqui você vê que a decapagem é limpa, tá vendo? Então vou dar um giro aqui e a gente já vai para outra função, que é a função de crimpar. Então vou pegar aqui um terminal e vamos usar essa segunda função aqui, que é a função de crimpar que ele tem. E daqui e aqui a gente faz a crimpagem. Então, vou mostrar os detalhes da crimpagem para vocês, como é que ele fica, tá? Então, você pode, claro, podia ter trabalhado com ele todo fechado, tá? Isso aqui não ia mudar para mim. Inclusive ele aqui eu acabo às vezes utilizando essa pontinha aqui, ele deixa um espacinho de nada, eu acabo cortando pequenas coisas. Além disso, como eu falei, ele tem ainda 2 mordentes, um para você pegar isso de uma forma longitudinal, por exemplo. Então se você está dentro de um conduíte, você pode puxar ele, então ele tem uma boa tração, que aí nesse caso ele começa a marcar mais. Ou, se você não tem espaço, você só pode pegar ele lateral, você usa esse mordente maior, que também serve para pegar uma porca, um parafuso, e aí você pode puxar isso lateral. Vou cortar aqui o fio para a gente continuar. Tá? Então, um corte muito limpo, pessoal. Corte muito fácil. Corta muito, muito bem esse alicate. Bom, vamos continuar aqui. Então, falamos da primeira parte, que é uma parte mais delicada para você conseguir. Ele tem um alcance, como eu falei, de 200 milímetros. Na verdade, ele é até um pouco mais, ele tem 210 milímetros. A segunda parte é o segundo mordente. Temos o terceiro mordente, o segundo mordente, desculpa, e o crimpador, decapador e o corte tesoura. Além disso, ele tem uma outra função, que é, inclusive como dá para ver aqui no cabo, que é você entrar para, por exemplo, abrir caixas de passagem. Então as caixas de passagem, seja de metal ou seja de plástico, você tem aqueles furos pré-feitos para você quebrar, então você entra com uma pancada e aí dali você pode. Outra coisa que você pode fazer é pegar um plástico, um conduíte, por exemplo, que você vai precisar fazer o furo ou desbastar, e essa parte lateral aqui ela é afiada, por isso que ele tem essa cabeça quadrada, com o objetivo de abrir. Vou pegar um plástico aqui, isso aqui é só um plástico de impressão, mas você faz esse movimento para frente e para trás e ele vai desbastando o plástico. Olha como é que fica redondo, certinho. Então você vai fazendo um movimento de ida e volta com ele. Uma outra coisa que ele é feito também é, se você está numa região ali, por exemplo, de um conduíte, você tem, por exemplo, massa ou o pedaço de massa que está ali na caixa, você pode usar ele para quebrar e raspar para tirar a massa, enfim, que esteja extra ali em volta do conduíte. Então, essa é uma outra forma que ele é utilizado. Aqui ele tem um pedaço no cabo que é exatamente para você fazer essas pancadas. É claro, você pode também bater assim com ele, que não tem problema. Uma outra curiosidade com relação ao cabo é esse símbolo lateral. Você vê que ele é aquele símbolo de isolação para 1000 volts, um símbolo universal, um pouquinho diferente na verdade do símbolo, dá para você ver ele aqui como ele fica com 2 triângulos, aqui ele tem sem dúvida os 2 triângulos, mas ele tem um layout um pouquinho diferente, e o fato dele ser posicionado aqui na lateral com esse 1000 volts aqui, isso é uma patente da Knipex. Nenhuma outra empresa pode utilizar isso dessa forma na lateral do alicate. O que é muito interessante, porque você pega um alicate, independente da cor, você sabe que ele é um alicate isolado para 1000 volts. Aqui as especificações dele. Então, um alicate feito na Alemanha, proteção para até 1000 volts. Aqui a IEC 60900 de 2004. É um alicate certificado VDE. E aqui o símbolo da GS. Do outro lado é exatamente a mesma coisa. Lembrando, como eu falei no início, todo o acabamento, tudo que é feito nesse alicate é feito na Alemanha, é feito em Wuppertal. Aqui sobre o cabo, um pouquinho, você vê que ele é um pouquinho mais áspero, então ele agarra
bem. Ele é macio, então quando você aperta aqui ele é macio. Aqui é um pouquinho mais duro na parte vermelha. Como eu mencionei antes, essa parte para você colocar o polegar e o polegar continuar preso aqui e não entrar em contato com a parte metálica. Vou comparar ele aqui para vocês com o cabo da NWS. Um cabo também, todos dois cabos excelentes. O cabo da NWS também macio, você vê que ele é um pouquinho mais fosco. Então ele agarra um pouquinho mais do que o cabo da Knipex. Bem pouco, mas todos dois cabos excelentes. Sobre valores, esse é um alicate que está na faixa de $70 lá fora. É um alicate sem dúvida caro, porém pela construção dele é um alicate que faz sentido todo o valor que ele tem. Então um alicate 100% cromado, todo o acabamento, multifunção, toda a tecnologia que está em volta. Então é realmente um alicate caro. Para conversão aqui para o Brasil ele fica mais caro ainda. Sairia aí com $1 a R$5, ele sairia em torno de uns R$350. É um valor realmente alto para um alicate, porém é um alicate diferenciado, como eu falei. Eu paguei esse valor nele, eu paguei R$370 no Mercado Livre. Procurem, tentem encontrar algumas oportunidades para ver se vocês conseguem comprar ele mais barato. Ele hoje nas lojas está em torno de R$500, então realmente um preço completamente proibitivo, difícil justificar um valor desse. Se você quiser pegar um pouco mais de informações, eu vou recomendar para vocês o canal do Ferramentas em Tools, e lá você vai ver ele também em ação, com as explicações dele, de uma outra forma, super legal, recomendo o vídeo dele também. Tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço!